Olá! Oi, queridos, tudo bem? Bom, a gente vai para a correção então na nossa aula 4, que é uma aula sobre soluções, termo e também coligativas, uma aula bastante rica em cálculos, não é? E relações quantitativas. E eu vou começar aqui pela correção dos exercícios de soluções, ok? Então vamos começar com a questão 1 do tema, que é a questão de número 5, que diz assim: no processo de fluoretação da água com abastecimento para abastecimento de cidades, a concentração recomendada de fluoreto é da ordem de 5 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Então vamos lá, vamos fazer uma marcação aqui, eu já vou te ensinando o modus operandi disso. Você já marca tudo que é importante já de cara, né? E continuemos a leitura. Se a substância utilizada é fluoreto de sódio, qual é a concentração em miligramas por litro que deve ser utilizada, né? Então vamos fazer aqui essa questão que ela é bem interessante, é bem rica. A primeira coisa que é interessante salientar é que se você tem fluoreto de sódio, a proporção que você tem aqui é essa, ó, é Na. Deixa eu só baixar aqui, ó. Pronto. NaF está para F- e Na+, ou para ser mais expressivo, Na+, mais F-. Logo, a proporção de íons é de 1 para 1 para 1. Né? Então, 1 molar de NaF está para 1 molar de sódio e 1 molar de flúor. Então, agora a gente vai ler a questão, que diz que tu tens 5 vezes 10 na menos 5 mols por litro de fluoreto. Então, se a proporção é de 1 para 1 para 1, 5 vezes 10 na menos 5 molar de fluoreto estará para 5 vezes 10 a menos 5 de fluoreto de sódio. Porque a proporção é de 1 para 1, 5 vezes 10 a menos 5 molar. Logo, basta a gente ver agora, então, quanto que dá isso em gramas. Porque 1 mol de NaF tem uma massa molar de 23 mais 19, 23 mais 20 dá 43. Então vai dar 42 gramas por mol. Então essa é a massa molar de fluoreto de sódio. Como a gente tem uma concentração de 5 vezes 10 na menos 5 mols por litro, isso vai dar X. Né? Então a gente vai multiplicar 5 vezes 42, que vai dar 210, né? Vezes 10 na menos 5. Então a gente vai ter 210 vezes 10 na menos 5, que é a mesma coisa que 0,021 grama, que é a mesma coisa que 21 miligramas. Isso está na letra... Opa, mentira. Vezes a menos 5. Só um pouquinho, faltou um zerinho aqui para corrigir, perdão. Deixa eu só arrumar aqui para ti. Né? Então, 5 vezes 10 a menos 5, só para fazer a correspondência certinha ali para ti, né? Senão vai ficar faltando uma casa decimal. 5 vezes 10 na menos 5. 5 vezes 42, então, como o professor falou, é 210, ok? 210 vezes 10 a menos 5 gramas. Esse é o valor de massa, ok? Então tá aqui, fechou? Então a gente já sabe que tem que ser um número com 202 e 1, né? Esses são os dois valores. Então a única alternativa com 2 e 1 que você tem já é a letra certa, que é a letra B. Então é uma questão bastante fácil, bastante simples, fácil de desenvolvê-la, né? Então vamos lá, só para fazer aqui agora a relação. Eu tenho que dividir por 5 vezes 10 a menos 5. Então a gente vai andar aqui, ó, 1, 2, 3 casinhas, 4, 5. 5 casinhas depois da vírgula vai ter 2 zeros. Então vai ser 0,00 aqui, fechou. Aqui é a mesma coisa aqui, 2,1 miligrama por litro. Agora tá certinho, agora a correspondência está correta, não é? Resposta certa, letra B. Tudo bem? Então isso é bem padrão aqui nas questões da URGS. Você vai ver na questão de baixo. A questão de baixo
ela tem o seguinte: numa determinada área urbana, a concentração média de agente poluente é de 3 vezes 10 na menos 4 gramas por metro cúbico. Essa concentração expressa em mol por litro, então essa questão é interessante porque ela te pede duas outras informações. Ela quer em mol por litro e também em metros cúbicos, não é? Moléculas por metros cúbicos. Então os valores são... Então vamos começar aos pouquinhos, vamos pegar aqui a primeira substância, que é o SO2. Então vou pegar ó, SO2. A massa do SO2 é 32, mais 16 vezes 2, e isso vai ser igual a 64 gramas por mol, ok? Essa é a massinha, então, do SO2, 64 gramas por mol. E aí ele quer o seguinte: quantos mols por litro, perdão, eu vou ter com essa massa de 3,2 vezes 10 a menos 4? Então a primeira coisa que é interessante salientar é passar esse valor para litro, né? Porque a gente vai ter em 1 litro um valor 1000 vezes menor. Afinal, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então você vai ter 3 vezes 0,2 vezes 10 a menos 4 gramas para 1000 litros. Como a gente quer para 1 litro, que é um valor 1000 vezes menor, vai dar x. Nosso x vai ser igual, então, 1000 vezes menor a 3,2 vezes 10 na menos 7, que é um valor 1000 vezes mais baixo. Gramas. Feito isso, a gente pode fazer agora a correspondência aqui da massa, né? Porque 1 mol tem uma massa de 64 gramas. Como eu tenho 3,2 vezes 10 na menos 7 gramas, isso vai dar x-mol. Tudo bem? Então, fazendo a continha ali, eu vou ter 3,2 vezes 10 na menos 7 dividido por 64, que é a mesma coisa que 320 vezes 10 na menos 9 dividido por 64. Ok? Cuja resposta é 5, né? Então eu vou ter 5 vezes 10 na menos 9 mols por litro. Sabendo que é 5 vezes 10 a menos 9, você fica entre a letra E ou a letra C. São duas alternativas possíveis. Agora a gente pode riscar de cara a letra C, porque o valor aqui é muito mais alto que o valor de 1 mol, né, pessoal? E em 1 metro cúbico eu vou ter um valor inferior a 1 mol nessa concentração. Ah, como é que tu sabe disso? Muito fácil. Esse é o valor em gramas que eu tenho. Esse é o valor em gramas que eu tenho por metro cúbico. Né? Então a gente pode fazer uma conta bem fácil. Ó. Deixa eu mostrar aqui para ti. 3,2 vezes 10 na menos 4 é o valor que a gente tem por metro cúbico. Deixa eu ver se eu não faço isso de um jeito mais simples para ti. Assim, ó, dá para fazer de um jeito mais fácil ainda. Ó. 5 vezes 10 na menos 9 é o valor em mols por litro. Então, em 1000 litros, que é um valor 1000 vezes maior, vai dar x. Isso vai dar 5 vezes 10 na menos 6. Então, você vai ter isso em mols. Então, eu só preciso descobrir quanto é que dá isso em partículas. Aqui é bem fácil. Como assim? Ó, é bem mais simples desse jeito. Ó. Se 1 mol corresponde a 6 vezes 10, 600 sextilhões, então 5 vezes 10 na menos 6 mol corresponderá a x. 5 vezes 6 é 30, 10 a menos 5 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 na 18. Desculpa, 10 a menos 6 vezes 10 a 23 vai dar 10 na 17, que é a mesma coisa que 3, eita, só um pouquinho, agora vai, 3 vezes 10 na 18, que está na letra de número, a letra de número é ótimo, viu? O estado físico do educador. A letra E, ok? É o que a gente tem aqui nessa questão, letra E, questão 6, certinho? Então, foi a 6 aqui, foi a 5 também, né? Então, vamos para outra questão. Ali, ó, a questão de número 9. A questão de número 9 é uma questão bem tranquila, uma questão sobre porcentagem, né? Isso é uma coisa bastante importante nessas questões,
A gente tem que se ater aí à relação que eles estabelecem, né? Aqui é uma relação percentual. E ele diz assim: uma solução aquosa apresenta uma porcentagem em massa de sacarose de 16 gramas de sacarose, ok? Deixa eu ver aqui então para vocês em água. Ele quer saber qual é o retrato dessa solução. Se nós pudéssemos fazer um retrato dessa solução, microscópico, a proporção de moléculas de sacarose e moléculas de água seria. Então vamos lá, bem devagarinho, essa questão é muito bonita. Diz assim, vamos começar devagarinho. A gente vai inventar aqui um valor qualquer para essa solução. Então é como se tu tivesse uma solução, a gente vai inventar uma massa, vamos supor que essa massa seja de, sei lá, 100 gramas, tu tem 100 gramas de solução. Se nós tivéssemos 100 gramas, destes 100 gramas, 16 gramas seriam de sacarose e 84 gramas seriam de água. Sacarose. 84 gramas de água. Ok? Então, basta a gente ver agora quanto que dá isso em mol de sacarose de água. Sacarose, 16 gramas, vai fechar aproximadamente um valor igual a massa molar da sacarose, se nós somarmos, a 342 gramas por mol. Ok? Então, 1 mol pesa 342 gramas. 16 gramas X. Então, isso vai te dar aproximadamente um 0,05 mol, ok? Já na água, 1 mol de água pesa 18 gramas, grosseiramente falando. Como a gente tem 84 gramas, que é aproximadamente 5 vezes maior, vai ser X. Então, o teu X vai ser igual a 5. Aproximadamente. Como ele quer o número de moléculas de sacarose em relação à água, a gente vai fazer 0,05, que é o número de moléculas de sacarose, dividido por 5, que é o número de moléculas de água. Que é a mesma coisa que 5 vezes 1 sobre 100, dividido por 5. Isso vai corta aqui, vai ser igual a 1 sobre 100. Resposta, 1 sobre 100. Ok? Linda questão, né? Essa aqui é maravilhosa, muito boa. A outra questão, que é a 11, é uma questão já bem mais difícil, porque ela traz ali um pouquinho de inorgânica e tal, você precisa fazer a reação de neutralização. Então a primeira coisa que você vai fazer nessa questão é assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. Em uma aula de química, o professor misturou 20 ml, então a gente marca aqui 20 ml, de uma solução 1 mol por litro de HNO3 e 30 ml de uma solução 0,5 mol por litro de KOH. Ok? Tá, e agora? A solução daí resultante terá um excesso de... Então vamos lá. A gente vai começar fazendo aqui a reação. E a reação é KOH reage com 1HNO3. Então é uma reação de 1 para 1. Portanto, é interessante a gente montar agora qual é a proporção molar de cada um, né? O HNO3 é 1 molar com 30 ml, desculpa, 20 ml, e o KOH meio molar com 30 ml. Então vamos lá. Vamos começar aqui com HNO3. Vou colocar de outra cor para ficar mais fácil. A gente tem 1 molar. O que é 1 molar? Se houvesse 1 litro, haveria 1 mol. Certo? Como tem 20 ml, tem X, que é um valor 50 vezes menos. Então, nosso X aqui vai ser um valor 50 vezes menor. E isso vai te dar 0,02 mol. É a quantidade que a gente vai ter. Ok? Então, fechou. Bom, o próximo, KOH. Vou colocar uma outra cor aqui para ficar mais fácil. Diz que tem meio mol por litro. O que significa isso? Que se houvesse 1 litro, haveria meio mol em 1000 ml. Como tem 30 ml, tem X mol. Isso vai te dar um X, se a gente multiplicar daqui para cá, né, ou dividir daqui para cá,
A gente está dividindo isso por 1.000 dividido por 200 dá 5. Não é? Agora, 1.000 dividido por 2.000 vai dar 0,5. Então é uma divisão de 2.000 vezes. Portanto, isso significa que vai te dar um x aqui de 0,015 mol. Esse é o resultado do x dessa questão. Tá, e daí? Bom, pessoal, é que ácidos e bases, eles se consomem. E se eles se consomem, a gente tem que ver quanto tem de ácido e quanto tem de base. Ó, o ácido tem isso, 0,020 mol de ácido. Ácido. E base tem quanto? 0,015. Então, claramente, a gente percebe que não vai dar uma neutralidade total. Por quê? Porque tem mais ácido do que base. Então, a gente vai ter uma sobra de 0,005 mol de ácido, né? Ácido. Como você misturou 20 mais 30 num volume de 50 ml? Como ele está perguntando se houvesse 1 litro, se houvesse 1 litro, que corresponde a 1.000 ml, teria x. E esse teu x seria igual a um valor 20 vezes maior, 20 vezes 50, vai dar, não tá certo, 20 vezes maior, vai dar um valor de 1 molar. 0,1 molar, desculpa. 0,1 molar. Fechou. Resposta certa, letra A. Fechou? Próxima questão, então, a questão de número 3, acho que a gente fez em aula, né? Fizemos em aula. A questão 15. A questão 15 ela é muito inteligente, ela traz vários aspectos ali importantes que condizem com a proporção. Porque ele diz assim, ó, apesar da pequena quantidade de oxigênio gasoso na água, sua presença é essencial para a existência da vida aquática. Sabendo-se que a água em um lago há uma molécula de água, isso é importante, ó, de oxigênio, para 0,2 milhões de moléculas de água, e considerando que 1 litro de água tem 55,55 mols de moléculas de água, qual a concentração em mol por litro de oxigênio? Ou seja, eles querem saber quantos mols de oxigênio existem por litro de água, ou seja, para 55,55 mols de água. Então a proporção que a gente tem que extrair é essa proporção que a gente marcou aqui em cima. Se tem uma molécula de oxigênio para cada 200.000 moléculas de água, porque corresponde a 0,2 milhões, então isso significa que se você tiver, essa é a proporção, né? Ó, você teria 1 mol de moléculas de oxigênio para 200.000 mols de moléculas de água. Portanto, se você tiver 55,55 mols de moléculas de água, isso vai dar X de oxigênio. Só isso. Então, daqui para cá você dividiu por 200.000, daqui para cá você divide por 200.000 também. Tudo bem? Então, uma continha bem fácil mesmo, bem simples, nada muito complexo, não. É fácil de resolver. Vou fazer aqui com você, ó. 55,55, que você arredonda para 56, dividido por 200.000, desse jeito. É a mesma coisa que 56 dividido por 2 vezes 1 sobre 10 na 4, assim, que é a mesma coisa que 28, 2 e 8, já fecha a letra D, vezes 1 sobre 10 na 4. Aqui. Então é a mesma coisa que 2,8 vezes 10 na menos 5. Resposta certa, letra D. Ok? Opa. 10 a menos 4, né? Porque é 0,2 milhões dá 2 vezes 10 a menos 5. Isso, perdão. Aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, ó, só para explicar então por que vai dar 2 vezes 10 a menos 4, é porque você tem 28, que é a mesma coisa que 2,8 vezes 10, vezes 1 sobre 10 na 4, dessa forma, ok?
Então, isso vai ser igual a... Ué. 0,2 milhões, tá certo, fechou. Uhum. Uma molécula de oxigênio. 55, 2,8. Ah, sim, desculpa, pessoal. É 0,2 milhões, é o cansaço do educador. É vezes 10 na 5. Parabéns pra você que já pensou, mas que burro, olha ali, ó, como é que ele faz esse troço aí? É vezes 10 na 5, tá? Desculpa. Fechou? Aqui é 5 também, 5. Aí vai fechar direitinho, né? Vezes 10 na menos 4 aqui embaixo. 10 a 5 aqui vai dar 4, 2,8 vezes 10 na menos 4, ok? Desculpa pela demora, é o cansaço do educador. Então fechou letra D. Pronto, essa foi a 15. Depois da 15 a gente tem a questão 19, que nós fizemos em aula, né? E fechamos por aqui então soluções. A parte de coligativas ela é muito mais fácil, ela é muito mais dinâmica, porque é sua teoria. Então vamos para a coliga. Usando água como solvente e preparando uma solução de soluto não volátil, as temperaturas de ebulição e de fusão de uma solução estarão sob pressão de uma atmosfera qualitativamente assinaladas no termômetro da figura. Então funciona assim, queridos. Ó. Quando você tem um termômetro, o que acontece? Ele vai indicar as temperaturas de fusão e de ebulição, que são 0 e 100. Tá, e aí? E daí, que como é teco abaixo aumenta, a temperatura tem que ficar acima de 100. Então você risca todas as que não estiverem acima de 100. Deixa eu marcar aqui. Tá vendo? O que não está acima de 100? Deixa eu tirar aqui que já está bem marcadinho, está mais fácil de ver com a marcação. Essa aqui está abaixo de 100, essa está abaixo de 100, essa está em 100, fica entre duas. E também, teco abaixamento tem que ficar abaixo de 0. Então não pode ser a letra A. Resposta certa só pode estar na letra B, porque tem um acima de 100 e abaixo de 0. 4. As curvas tracejadas referem-se ao comportamento observado na solução aquosa. Para dada temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que a pressão de valor das... Opa, desculpa. Li errado o enunciado. Vamos voltar então na questão 4. O gráfico abaixo representa os diagramas de fases da água pura e da solução aquosa de soluto não volátil. Considere as seguintes afirmações a respeito do gráfico. 1. As curvas tracejadas referem-se ao comportamento observado na solução aquosa. Tá certo, porque aqui está o ponto de fervura e aqui está o ponto de fervura com o sal, que é acima de 100. Aqui está o congelamento, como você pode ver, 0, e aqui está o ponto de congelamento com sal, que é abaixo de 0. Então a temperatura de ebulição ficou acima de 100 e a temperatura de congelamento ficou abaixo de 0, ok? Para uma dada temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que a pressão da solução aquosa. Então, tá certo? Se você pegar aqui a temperatura de 100, a pressão de vapor do líquido puro, deixa eu mostrar aqui para ti, ó, é essa aqui. Tá vendo? E a pressão de vapor da solução aquosa é a que está mostrada, está representada aqui no gráfico. Então tá correto, né? Deixa eu só apagar aqui, ficou feio, prontinho, ali, pronto. Então, está correto, quanto mais sal tiver na água, menor é a pressão de vapor. A temperatura de congelação da solução é menor que a do líquido puro. A temperatura de congelação da solução está aqui, ó, é mais baixa do que do líquido puro, realmente está aqui embaixo. Tá certo. A 0,0100 graus Celsius e 10 graus Celsius e 4,58 milímetros de Hg, o gelo, água e vapor coexistem. Tá certo? Porque esse é o ponto triplo, é o ponto onde todo mundo existe, pois todas as interfaces se encontram. A 4 graus, desculpa, a temperatura de congelação da solução aquosa é 0. Não, da solução aquosa não é 0, é da água que é 0, né, pessoal? A solução aquosa está aqui abaixo de 0. Então, resposta certa, 1, 2 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, letra D. Questão 8, que diz assim: uma solução aquosa diluída de sacarose é posta em contato com igual volume de uma solução aquosa diluída de cloreto de sódio. Mas aqui a de cloreto de sódio, ela tinha mais partículas dissolvidas porque houve osmose, né? Então ele pergunta o seguinte: o resultado foi o equilíbrio do sistema abaixo. A observação da figura permite que
a pressão osmótica da solução de sacarose é maior do que a de solução de cloreto de sódio. Não. A pressão osmótica das duas é a mesma nessas circunstâncias, né, queridos? Porque ela depende da temperatura, tudo bem? Não, perdão, falei de vapor. A pressão osmótica, me desculpem, a pressão osmótica da solução de sacarose é menor. Por quê? Porque passou água de sacarose para cloreto de sódio. E a osmose ela acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se ela passou para cá, a água, significa que a solução de sacarose é menos concentrada do que a de cloreto de sódio, em termos de partículas dentro de solução. Então, está errado. Fechou? A molaridade da solução de cloreto de sódio é maior do que a da solução de sacarose. Não necessariamente, podem ser iguais. Podem ser 1 molar e 1 molar. Aqui, ou molar, tanto faz nesse caso, porque o solvente é água. Então, o molar, pessoal, é de weight, né, de peso. Como a água, 1 kg de água tem uma massa, um volume de 1 litro, então acaba sendo a mesma coisa. O molar é o grama, ou enfim, mol no caso, perdão, por quilo de solvente. Então, no caso da água, é exatamente a mesma coisa que molar e molar. Portanto, se tu tivesse 1 molar de cloreto de sódio, como tem 2 íons, o final ou total de partículas seria igual a 2 molar. Portanto, o número total de partículas seria maior para o cloreto de sódio, mesmo nós mesmo tendo a mesma concentração de soluto. Então está errada a segunda. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior, não superior, porque se a água passou para ela, significa que ela tem maior concentração de partículas. Ambas, quando se encontram na mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor. Está errada, por quê? Bom, vou explicar. Porque a pressão de vapor com o acréscimo de um soluto diminui. Então, como o cloreto de sódio tem mais partículas dissolvidas, isso gera uma diminuição da pressão de vapor. Então, a pressão de vapor da solução de cloreto de sódio é menor do que a da solução de sacarose. E a solução de cloreto de sódio tem temperatura de congelação inferior, tá certo? Porque tem mais partículas dissolvidas e isso faz com que haja um maior tecoabaixamento. Resposta certa, letra E. Fechou? Beleza. Agora a questão de termoquímica, mudamos um pouquinho o patamar e vamos para termo. Na termo é legal que a gente fique sempre com aquele nosso quadrinho, queridos, para nós sabermos qual é a técnica que vamos utilizar. Vai ajudar bastante, vai facilitar muito na determinação das substâncias. Então, dos cálculos de ΔH. A primeira é uma lei de Hess, né, pessoal? Dá para ver porque eles alteram as reações. Então ele te diz, considera as seguintes equações termoquímicas. 1, 2, 3 e depois 4, 5, 6. Observem que a 1, 2 e 3, elas possuem as mesmas substâncias, tá vendo? Só que em posições diferentes, com quantidades diferentes. Por exemplo, a 1, tem as mesmas substâncias da 4, só que invertidas. Então, se inverte, o sinal desse ΔH tem que ficar diferente, tem que ficar positivo. Só com esse movimento você risca duas alternativas. Além disso, aqui você tem 2 amônias, aqui você tem uma. Então é a metade. E a metade de 92 é 46,1. Então significa que tem que dar mais 46,1. E isso faz com que tu já fique com a resposta certa, que é a letra B. Tá? Mais 46,1. Bom, com base nas informações acima, ainda vamos manter as outras. Na de baixo você inverteu o oxigênio com o oxigênio atômico. Então tem que trocar o sinal, né? Então tem que ficar, era positivo, tem que ficar negativo. E você tem um oxigênio e aqui você tem meio. Então você dividiu por 2. Então tem que dividir 500 por 2 dá 250. E na última não inverteu a equação, então ΔH se mantém o mesmo, menos alguma coisa. Só que você multiplicou por 2, né? Porque aqui você tem 2, aqui ó, você tem 2 e aqui você tem 1. Então vai 57 vezes 2 dá 114. Prontinho. Resposta certa, letra B. Questão bem fácil de lei de Hess. Olhando aqui, essa questão ela é bem chata porque ela traz muita informação numa mesma questão, né? Então vamos tentar fazê-la. Diz assim,
A crise energética mundial impulsionou a procura por combustíveis alternativos e renováveis. Considere os dados obtidos ou contidos no quadro abaixo. Então você tem um dado aqui em quilo... Bom, fechou quilojoule por grama, e aqui em grama por ml, que é a densidade. Então você pode ver que o hidrogênio disparado é o menos denso e o álcool é o mais denso. Então é o que tem mais massa por volume é o álcool, o que tem menos massa por volume é o hidrogênio. E aqui o que mais libera calor por massa é o hidrogênio, entretanto, como tem uma densidade muito pequena, o volume de hidrogênio tem muito pouca massa. E o que libera mais calor por grama é o propano, que tem liberação de 50. Desculpa, é o hidrogênio que tem liberação de 140. E o que menos libera é o etanol, que tem a quantidade de 30 kJ por grama. Então vamos ler algumas coisas que são bem evidentes, tá? Hidrogênio é o combustível mais eficaz entre os relacionados, considerando volumes iguais de combustível. Pessoal, o hidrogênio é o menos denso. Então, como ele é o menos denso, ele vai ter a menor quantidade de matéria por volume. Por exemplo, se eu tiver 1 ml de cada um, eu vou ter só 8 vezes 10 na menos 5 gramas de hidrogênio. Eu vou ter quase 0,75, quase 1 grama por ml de gasolina. E eu vou ter 8 vezes 10 na menos 5 gramas de hidrogênio. Então é muito pouco hidrogênio. Então isso está errado. Considerando massas iguais, ele seria o melhor, não volumes iguais. Volumes iguais ele é o pior, porque ele é o menos denso. Propano é o combustível mais eficaz considerando massas iguais. Não, considerando massas iguais, ó, por grama, quem é mais eficaz é o hidrogênio. Está errado. Todos os combustíveis produzem gás carbônico. Está errado também, porque o hidrogênio não tem carbono, então ele não tem como produzir gás carbônico. Por sua maior densidade, o etanol, medido a kJ por litro, é o maior entre todos eles. Isso tem que ver. Por causa da baixa densidade, o poder calorífico do hidrogênio, medido em kJ por litro, é muito baixo. Isso é verdade. Né? Porque como tem muito pouca massa em 1 grama, ele vai ter ali uma quantidade muito inexpressiva de energia. Mas vamos fazer esses cálculos aqui para fazer uma correspondência mais fiel. Como é que eu faço isso? Vamos começar com a letra D. Qual dos dois combustíveis tem mais kJ por litro? Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui as continhas, ok? A gente faz assim. O grama, vamos pegar ali a gasolina. Gasolina. A gasolina, ela tem uma massa de uma quantidade em quilojoules de 45 quilojoules para 1 grama. Ok? Assim. Certo? Mas aí que está a questão. Qual é o volume desse 1 grama? Ok? Tá, e aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ter que fazer a densidade. Quanto pesa esse 1 grama? Né? Então a gente vai olhar a densidade. A densidade da gasolina está dizendo que tem que 1 ml... Qual é o volume desse 1 grama? Desculpa. 1 ml tem uma massa de 0,75 grama. Então, se eu quero saber quanto pesa 1 grama, eu faço x. O teu x, basicamente, vai ser igual a 1 dividido por 0,75. Dessa forma. Esse vai ser o valor em ml, digamos assim, que eu vou ter por grama. Então, tu pode fazer a seguinte regrinha de 3. 45 quilojoules vai corresponder a 1 dividido por 0,75. Isso por ml, né? Por litro você multiplica por 1000. Mas pode fazer assim por enquanto. Dividido por... Aqui embaixo na regrinha de 3 ele quer saber por litro. Então, 1 litro, que são 1000 ml. Deixa eu colocar aqui. Vai dar x kJ. Então, como é que a gente resolve essa conta, né? Você basicamente faz o seguinte, ó. Você basicamente faz 1000 vezes 45 igual a 1,075 vezes x. Como esse aqui está dividindo, você vai passar ele para cá multiplicando. Então você vai ter 1000 vezes 45
vezes 0,75. Isso vai ser igual ao seu x. Então, como 1000 vai ser um fator de multiplicação de todos, basta você multiplicar para ver quem é que tem maior eficiência energética por litro, o número que ele te dá aqui, que é o calor, por densidade. Então, você vai multiplicar 0,45 vezes 0,75, que é 3 quartos. E se eu dividir 45 em 3, vai dar em torno de 3 vezes 12 dá 36, 3 vezes 15 dá 45. Né? Mas tem que ser por 4, são 3 quartos. 4 vezes 12 vai dar uns 24 aqui, né? Não, 24 vai dar embaixo. Não, vai ser o mais eficiente ainda. Vai dar aproximadamente 30. 3 quartos vai dar 30. Aqui vai dar aproximadamente um fator de 30. Ok? Dessa forma. Certo, pessoal? Porque, ó, 45 vezes dividido por 4, 44 dividido por 4 dá 11. Então, 45 vai dar aproximadamente isso. Né? Ó, 45 vezes 0,75 vai te dar 30 e alguma coisinha, uns 33 mais ou menos. Tá? Então, vou colocar aproximadamente 30 para fechar bonitinho. E aqui você vai ter 0,79 vezes 30, que é basicamente 80% de 30, que vai dar 24. Então a gente vê que o mais eficiente é a gasolina. Então ele fala na letra D que o etanol é mais eficiente. Negativo, a gasolina é mais eficiente. Então só pode ser a letra E, sem precisar fazer essa conta. Né? Mas é só fazer deixa eu ver ali, 0,70 desculpa, 140 vezes 8,2, já vai te dar um valor bem estranho, bem exorbitante, né? Então não precisa nem resolver essa continha aí. Resposta certa, letra E. Ok? O que mais a gente tem aqui? Questão 22, então, para encerrar o tema. Nós temos uma reação aqui importante para fazer, que é a reação de formação de água. Então você faz aqui, ó, H2O, vai ter que ser formada a partir de hidrogênio mais O2, dando H2O, dessa maneira, certo? Então a proporção tem que ser 2 hidrogênios, mas ele quer fazer para 1 mol de água, então vamos deixar 1 mol. 1 hidrogênio, meio mol de oxigênio forma uma água. Então o hidrogênio ele é H com H. Aqui você vai ter meio molar de O2, formando duas ligações O com H. Na técnica de energia de ligação tem que se fazer reagente menos produto. Então o H com H é 336, mais meio vezes 498. 498 dividido por 2 vai dar 249, né? Fechando aqui, menos 2 vezes O com H, ou H com O, que é 464. Isso vai dar 928, perdão. 928. Prontinho. Então agora a gente já consegue fazer a nossa conta. Ó, aqui a gente vai ter 249 mais 436 menos com 928. Isso vai dar 436 mais 249, 685, menos 928. Menos 928 vai dar 243. Menos 243. Aqui. Fechou, queridos? Então é isso aí. Bom, peço desculpas pelas gafes, preciso estar extremamente cansado hoje, mas espero que eu tenha me feito entender. Qualquer coisa, volta, dá uma olhadinha nos cálculos, pode conferir que está tudo certinho. E também, para maiores dúvidas e eventuais dúvidas, o professor está à disposição para vocês nos plantões. Um grande abraço, não é? Bom, caso a gente não tenha agora uma gravação antes do Natal, um Feliz Natal a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.